Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. O programa de hoje, da série Juventude e Políticas Sociais no Brasil, discute o tema dos direitos humanos e da cidadania em relação aos jovens. Pesquisa do IPEA aponta que a maioria dos jovens vulneráveis no país não tem tido acesso aos direitos econômicos, sociais e culturais. Para tratar do assunto, convidamos a pesquisadora do IPEA, Enide Rocha, e o secretário executivo do Conselho Nacional de Juventude, José Eduardo de Andrade. Nesse primeiro bloco, o jovem vulnerável, vamos falar aí do tema do jovem de risco, chamado jovem vulnerável. Eu começo perguntando para a pesquisadora do IPEA, Enide Rocha, quem são esses jovens de risco, né? Quais os pontos mais graves em que os jovens têm tido seus direitos negados? Enide Rocha. Então, os jovens de risco é uma expressão que nós que trabalhamos com políticas públicas e também das ciências sociais aplicadas, que quer dizer aquela população, aquele contingente populacional que vivencia determinados fatores sociais que os colocam em risco, né? O risco da sua própria vida e também em risco à sociedade. Então, quais são esses riscos que a gente considera? Então, é aquela população que abandona precocemente a escola, aquela população, a ociosidade, ou seja, não estuda, não trabalha, envolvimento com drogas, também a questão da entrada precoce na vida sexual precoce, e isso coloca, se a gente está falando dos jovens, isso faz com que esses jovens sejam mais vulneráveis, portanto, objeto de políticas públicas especiais. E então a gente coloca assim que esses jovens, porque é um risco para eles mesmos e também para a sociedade. Para José Eduardo, a pesquisa do IPEA cita no informe sobre a juventude mundial, né, que foi publicado em 2005 pela ONU, que um dos pontos abordados é que os jovens são estereotipados, são tidos como violentos, drogados, delinquentes. Para esses jovens aí chamados vulneráveis, né, os moradores de guetos, locais dominados por bandidos e drogas, o que é possível fazer? Olha, antes de responder, eu acho importante destacar a preocupação conceitual e terminológica que a Enide colocou, porque na hora de elaborar uma política pública, você precisa exatamente saber que essa vulnerabilidade ela é dada por condição e por situação, né? A condição juvenil, ou seja, a faixa etária, né, desse indivíduo, que para nós aqui no Brasil nós consideramos jovem aquele indivíduo entre 15 e 29 anos, ela é por si só uma faixa etária que favorece situações, como ela colocou, que podem trazer riscos, né, de exposição, de facilidade e envolvimento também em situações que trazem risco. Essas situações de uso abusivo de droga, de contato com situações de violência, onde o próprio jovem é vítima e o próprio jovem muitas vezes é violento, essas situações, de fato, elas ganham destaque e colocam a questão da juventude nessa perspectiva. Mas juventude não é só isso. Ok, agora, Enide Rocha, vocês citam no texto do IPEA que é preciso encontrar formas sustentáveis para concretizar os direitos humanos, né? Formas sustentáveis dos jovens e romper o ciclo intergeracional da pobreza. Eu pergunto, o que é esse ciclo intergeracional da pobreza que vocês querem romper? Então, o ciclo intergeracional da pobreza, a gente quer dizer assim, que a pobreza ela é um fenômeno multifacetado. E ela tem um componente que ela carrega entre as gerações, ou seja, é comum, isso é um fato, que filhos de pais ricos são ricos, filhos de pais pobres são pobres. E qual é o componente que faz com que a questão da pobreza atravesse as gerações? É justamente a desigualdade nas oportunidades. Então já está comprovado, tem estudos que mostram que a desigualdade de renda, o principal componente que faz com que atravesse as gerações é a desigualdade nas oportunidades. Então é por isso que também estudos mostram que para você romper com o círculo intergeracional da pobreza, você necessita de no mínimo 11 anos de estudo para que então aquela família, aquela criança, aquele jovem consiga romper com aquela situação de exclusão. Então é por isso que quando a gente pensa no jovem, o jovem carrega o passado e o futuro, há essa preocupação da gente romper com esse círculo vicioso. E são necessários então 11 anos para que
faça esse rompimento. Né? E qual a média do jovem brasileiro que está em situação de risco hoje? Então, hoje o universo, e aí as políticas trabalham com esse universo dos jovens em risco no Brasil, é cerca de 4 milhões de jovens. Então, a gente diz assim, por que em risco? Porque eles não trabalham, não estudam, ou se estudam, eles estão com uma defasagem escolar muito importante, vivem em famílias com renda per capita até meio salário mínimo, e tem, assim, uma condição precária de inserção no mercado de trabalho. Agora, em relação ao anos de estudo, eu não sei se o José sabe falar alguma coisa, mas os programas que são voltados para os jovens em situação de risco, eles são voltados para aquele jovem que já não estuda, que abandonou, que não conseguiu concluir o ensino fundamental. Um fato é certo, né? Quanto maior a escolaridade, maior a chance de sair desse círculo vicioso da pobreza. Ok. O José Eduardo concorda aí com essa questão do círculo vicioso da pobreza? Sim, tanto é que... Concorda em tirarmos os jovens desse ciclo, né? Então, no diagnóstico que o governo federal fez em 2004, quando, por um lado, ele se utilizou dos dados, tanto do IBGE quanto do próprio IPEA, e também das demandas atendidas pelos programas e projetos cofinanciados pelo governo federal, o governo procurou identificar qual segmento dessa juventude, ou seja, de 15 a 29 anos, tinha maior vulnerabilidade. E foi exatamente esse segmento, o segmento dos jovens que não estavam na escola regular, né, e nem cursando cursos de alfabetização de jovens e adultos, que não tinham carteira de trabalho assinada, ou seja, eles trabalham sim, mas eles não têm a proteção social do trabalhador, e jovens que estão situados em regiões metropolitanas, em grandes cidades, também expostos a situações de violência. Foi por isso que o governo formulou um programa direcionado a esse jovem nessa situação, o que responde à sua pergunta. Ok, você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, programa da série especial sobre juventude e políticas sociais no Brasil. No próximo bloco, Juventude e políticas públicas para os direitos humanos e a cidadania. Nós voltamos já. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Bom, estamos discutindo os dados ligados aos direitos humanos em relação à juventude. Começo perguntando para o secretário executivo do Conselho Nacional de Juventude, José Eduardo de Andrade. O Brasil assinou diversos documentos comprometendo-se a organizar políticas integradas para os jovens. Eu pergunto, isso vem sendo feito? A integração entre as ações voltadas aos jovens no governo, e também se a Secretaria Nacional de Juventude, criada em 2005, ligada à Presidência da República, no que ela ajudou aí nessa integração das políticas para os jovens. Então, Ricardo, desde a década de 90, em parte por influência das agências internacionais ligadas à temática, o Brasil já vem também criando uma agenda nacional para a juventude. Mas é em 2003, de fato, que o governo assume a responsabilidade de tentar integrar os serviços, os programas, os projetos existentes, e aí é que ele cria, né, em 2005, a Secretaria Nacional de Juventude, ligada à Secretaria-Geral da Presidência, o Conselho Nacional de Juventude e um programa específico para essa juventude mais vulnerável. Essa experiência, que é recente, né, ela já tem, né, uma avaliação que indica um acerto, né? Agora, integrar programas e projetos não é algo que possamos fazer em 2, 3 anos. Tá certo, é justamente sobre isso a minha pergunta para a Emília Rocha. O IPEA apontou na pesquisa que há problemas de paralelismo, né, superposição ou ausência de articulação e integração entre os programas de governo, isso referente a 2004. Ainda é assim?
Ainda estamos passando por esse desafio, sabe, Ricardo? Eu acho assim que desde 2003, particularmente em 2004, quando o presidente Lula e também o ministro Dulce, por meio da Secretaria-Geral, ele compôs um grupo de trabalho interministerial para pensar uma política nacional para a juventude, e esse grupo, então, envolveu representantes de vários ministérios. O IPEA fazia parte desse grupo, na qualidade também existia um subgrupo coordenador, e nós, então, fizemos um amplo diagnóstico da situação da juventude no país, mostramos os principais desafios e fizemos também, junto com o Ministério do Planejamento e a Secretaria-Geral, um levantamento de todos os programas que existiam em todos os ministérios voltados especificamente para o público jovem, ou então que não fosse específico ao público jovem, mas de que alguma maneira atuava, né, nessa população, como exemplo o programa para jovens, alfabetização de jovens e adultos, que é jovens e também adultos. E o que nós identificamos do ponto de vista das políticas públicas foi isso, inúmeros programas que atuavam de uma forma fragmentada, ou seja, programas muito pequenos, muitas vezes realizados por organizações não governamentais, com pouco alcance, paralelismos, ou seja, havia na época cerca de 4 programas que transferiam renda para a população jovem e que tinham benefícios de renda diferentes, às vezes atuavam na mesma localização, mas não havia diálogo. Então, esse diagnóstico concluiu da necessidade de haver uma integração, uma articulação e, inclusive, unificação de programas. E isso foi feito, então, o programa, a Política Nacional de Juventude, ela teve uma primeira fase, onde ela lançou um programa emergencial, que foi o ProJovem, criou a Secretaria Nacional de Juventude, um conselho, que é um avanço muito grande quando se pensa no Brasil, que nunca houve, e agora eu acredito, como pesquisadora e pensando na política pública, que a gente ainda enfrenta esse desafio da integração, apesar da gente ter avanço com essa nova reestruturação do ProJovem. Ok, nós temos um gráfico que mostra os principais problemas levantados aí pela ONU, os principais problemas ligados aos jovens. A ONU mostra num ranking os principais casos aí que levam os jovens a estar aí nessa margem da sociedade. Nós podemos ver, por exemplo, que 200 milhões de jovens têm renda diária menor do que $1. 88 milhões de jovens, falando em termos de mundo, são desempregados. E 10 milhões portadores de HIV. Isso em 2005, não é, aí organizado pela ONU. Os números são grandes, não é? São altos. Esses desempregados e portadores de HIV são milhões e milhões. Qual o comentário de vocês? Podemos começar. Pode ser? Qual o seu comentário? Bom, primeiro que, de fato, essa agenda que indica a vulnerabilidade é a que eu me referi da década de 90 e que influencia vários países a criar políticas específicas, né? Tanto para qualificação de jovens, porque desemprego muitas vezes está ligado à qualificação, não só à oferta, né? Quanto o investimento em educação, em especial ensino fundamental, mas fundamentalmente ensino médio e profissionalizante e tecnológico, e com relação à saúde, que aí o dado é o dado do portador de HIV. Mas a questão de saúde não está circunscrita apenas a isso. Ali, né? Consta, são 10 milhões de portadores de HIV, né? No mundo. No mundo. O que eu gostaria de destacar é que essa agenda, quando ela rebate na discussão do nosso país, ela ganha outros contornos, né? A Enide fez referência a esse diagnóstico feito pelo governo brasileiro. Também foi produzido no âmbito do Conselho Nacional de Juventude um documento que não chega a ser um diagnóstico, né, mas procura fazer um sobrevoo e uma análise com relação às demandas de jovens no nosso país, né. É um documento que se chama Política Nacional de Juventude, Diretrizes e Perspectivas, e pode ser consultado no site www.juventude.gov.br. Pois bem, nesse documento você identifica, por um lado, as questões de saúde, qualidade de vida e meio ambiente, que estão todas juntas, porque dizem respeito a um desenvolvimento integral, ao acesso, não só, como eu disse, né, à qualificação profissional, mas também à cultura, ao esporte, ao lazer, e as preocupações sobre as diversidades juvenis, né? Quer dizer, quando nós falamos de juventude, nós não podemos pensar que temos só um contingente, quer dizer, dentro desse segmento etário nós temos um número enorme e uma variedade enorme de sujeitos. Ok, você está acompanhando Desafios do Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a relação entre juventude, direitos humanos e cidadania. Nós voltamos já.
Desafios o Brasil visto pelo IPEA. Começo perguntando para a pesquisadora Enide Rocha. O texto do IPEA cita que em 1998 houve a primeira Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pelos Jovens. A reunião deu origem aí ao Plano de Ação de Braga, né? Consta no texto, inclusive, do IPEA, que o plano é tido como um dos mais importantes pontos de convergência. Bom, 2008... lá se vão 10 anos da Conferência Mundial, né? Sem falar que em 1992 os ministros ibero-americanos já tinham se reunido sobre o mesmo tema. Pergunta é a seguinte: houve realmente um intercâmbio de conhecimentos públicos de políticas voltadas para os jovens após esses encontros mundiais de ministros? Com certeza. Eu acho que se tem um tema onde nós verificamos muitos avanços no campo normativo, em relação, nos últimos 20 anos, em relação à juventude. Então, nós temos dentro da ONU, em 1965, a primeira declaração, depois, em 1985, houve uma outra declaração da ONU. Em 2005, você acabou de citar o Informe Mundial da ONU, que também causou assim, um impacto muito grande no âmbito mundial. E o Plano de Braga, em 1998, após ele é tido como uma questão convergente, porque desse encontro participaram inúmeros jovens de vários países ibero-americanos, e a partir daí o jovem então foi visto como copartícipe de todas as declarações. Houve uma convergência de que o jovem é de fato, e como tem que ser considerado, um sujeito de direitos. Então foi pela primeira vez que se falou então de direitos humanos voltado para a juventude. E o impacto da reunião desses países, desses encontros, desse diálogo, ele é muito importante, que resultou agora em 2006, se eu não me engano, em 2006, na 13ª Conferência Ibero-Americana dos Ministros de Juventude, com a ratificação da Convenção dos Direitos de Juventude, que é uma normativa da maior importância, que por meio dela, então, os países se salvaguardam e se obrigam a, de fato, ter uma política nacional de juventude pensando nos direitos humanos. Ok, eu pergunto para o José Eduardo, que é secretário executivo do Conselho Nacional de Juventude. Na pesquisa consta que a Organização Ibero-Americana da Juventude é o único organismo multilateral que une aí 20 e tantos países, não é? É realmente assim? Eu quero destacar na fala da Enide que essa convenção ela tem norteado as discussões na elaboração da política nacional aqui no nosso país, né? O Brasil mantém um estreito diálogo com a OIJ e diálogos bilaterais com muitos países. A OIJ é a Organização Ibero-Americana de Juventude. Isso. E para a nossa participação formal, basta apenas agora a autorização do Congresso, que eu acredito que seja feita esse ano. Então, esse diálogo tem permitido fazer com que experiências bem-sucedidas em outros países possam ser pensadas para o nosso país, assim como também o inverso. Muitos países nos procuram em função das experiências que nós já temos tidas como bem-sucedidas, né? Agora, eu queria destacar também, né, nessa linha que a Enide colocou, que a participação dos jovens ela é fundamental. Porque o jovem, uma faixa etária muito grande, né? Então você tem o jovem adolescente, como você já chamou a atenção, que é aquele jovem que ainda tem inclusive uma proteção legal maior. Depois você tem o jovem dos 18 aos 24 anos, né? Que já assume uma série de responsabilidades e de maioridade civil, né? E depois você tem o jovem adulto, dos 24 aos 29. Né? Então, essa participação desse jovem, ela precisa ser não apenas garantida, mas de algum modo potencializada, estimulada. E é o que nós temos feito, em especial, se você me permite, por uma conferência que se realizou esse ano, claro, que foi a primeira Conferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude, um processo iniciado no ano passado e que ao longo de alguns meses de 2007 e o início de 2008 até abril reuniu no Brasil inteiro aproximadamente 400 mil jovens discutindo esses programas, esses projetos. O associativismo juvenil também. Também, quer dizer, a mobilização protagonismo juvenil e tal, que se fala, né? Exatamente, que se dá na prática, né? E que permite ao jovem dialogar sobre as suas demandas, não apenas individuais, mas as suas demandas coletivas, né? Ok, nós temos um gráfico que trata das metas e também das ações aí do governo ali nesse gráfico. Eu gostaria de saber das metas e também mostrar aí esses números, né? Em 2015,
2008 são 500 mil o número de vagas para jovens nos programas. E a meta é para 4 milhões e 200, é uma meta audaciosa, né? De 500 mil para 4 milhões em 2 anos. Eu pergunto, o secretário é otimista quanto a isso, secretário? Eu sou, porque em 2007... Multiplicar por mais do que 4, né? Mas esse otimismo, ele tem, vamos dizer assim, racionalidade, né? Primeiro que o ano passado, exatamente quase um ano, em setembro, o presidente Lula lançou exatamente essa integração, essa articulação de programas e projetos voltados para a juventude. Aquilo que a ENID chamou a atenção de programas que se sobrepunham, que tinham muitas vezes o mesmo foco. Paralelismo, né? Paralelismo. Esses programas, eles foram reunidos no chamado ProJovem, em 4 modalidades. São essas 4 modalidades que nos permitem, né, ter essa meta de até 2010, né, possibilitar o benefício por intermédio desses programas a 4 milhões e 200 mil jovens. Bom, sejamos otimistas então, né? ENID Rocha, AIDS e pobreza são 2 grandes problemas dos jovens? São 2 grandes problemas no jovem. Eu diria que no Brasil o nosso maior problema é a pobreza, e no âmbito mundial, aquele informe da ONU já mostrou a AIDS como sendo um problema muito importante dos jovens no mundo. Agora, no Brasil, a pobreza com certeza e a tentativa da gente romper esse ciclo intergeracional da pobreza, esse é o nosso constante desafio, e acredito que os programas emergenciais atuais do governo federal vêm dialogar com essa parcela da população. No entanto, é importante que esses programas também dialoguem com outras ações mais estruturais na área da saúde, da educação para todos. Então, acho que esse seria o caminho, e na área da saúde, sobretudo, acho que pensando na AIDS, acho que o Brasil tem sido uma referência no âmbito mundial em função da sua atuação. Ok, bom, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a presença da pesquisadora do IPEA, ENID Rocha, e do secretário executivo do Conselho Nacional de Juventude, José Eduardo de Andrade, que hoje debateram aqui direitos humanos e cidadania para os jovens. O assunto faz parte da série especial sobre juventude e políticas sociais no Brasil, tema publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv@ipea.gov.br. Você encontra na íntegra o texto Juventude e Políticas Sociais no Brasil e outros temas na página do IPEA na internet. Acesse www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios, o Brasil visto pelo IPEA.